Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu vou fazer o estudo do Livro dos Espíritos hoje, tá? Nós iremos estudar o capítulo 9, da pergunta 456 a 472. Como são muitas perguntas, a gente vai dar meio que uma resumida. Tem algumas perguntas que a gente não vai ler, né? Mas depois seria importante que vocês dessem uma lida em casa, né? Antes da gente iniciar esse estudo, eu vou fazer uma prece para que a gente possa se afinizar com a espiritualidade amiga, né? Para que o nosso estudo possa estar debaixo da proteção divina. Vamos então fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, na espiritualidade amiga e pedir toda a proteção necessária para esse estudo, que nós possamos, Senhor Jesus, nós possamos refletir acerca dos ensinamentos que serão trazidos hoje, do estudo, que a gente possa pôr em prática, que a gente possa ir aos poucos através dos estudos, dos conhecimentos que nós vamos recebendo, né, com esses estudos da doutrina espírita, que a gente possa ir aperfeiçoando os nossos espíritos, que esse conhecimento possa ir entrando em nossos espíritos e a gente vai melhorando, né, como seres imortais nesse universo, né, tão maravilhoso. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, abençoe a cada um de nós e que esse estudo possa se dar debaixo da tua misericórdia e do teu amor. Graças a Deus. Então, gente, temos, né, muitas perguntas hoje no nosso estudo e o tema, gente, desse capítulo 9 é faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, tá? Na pergunta 456, o Kardec pergunta assim para os espíritos: veem os espíritos tudo o que fazemos? E aí os espíritos respondem para Kardec o seguinte: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente, ou seja, né, eles só se atentam àquilo que, os espíritos só se atentam àquilo que eles acham que é importante, pertinente, né, e necessário para eles. Mas essa pergunta, ela é bastante interessante, né, para a gente poder se atentar, né, de que os espíritos, eles observam, né, tudo aquilo que a gente faz, né? Nós somos espíritos e somos observados aí por esses espíritos que estão desencarnados. 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Kardec faz essa pergunta e os espíritos respondem para ele assim: muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos, nem atos nem pensamentos se lhes podem dissimular. Ou seja, não tem como a gente enganar, né, um espírito, esconder determinados pensamentos e sentimentos, achando que nós não seremos vistos, né, percebidos, porque aí os espíritos explicam aqui pra gente que sim, não tem como a gente ocultar isso, né, não tem como a gente esconder, né, os nossos mais secretos, né, desejos, nossas intenções, porque estaremos sendo vistos, percebidos, né, pelos espíritos. Vamos pular agora lá para 458. A 458, Kardec pergunta assim: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e nos observam, né? Kardec faz essa pergunta e aí os espíritos respondem assim: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condóem, né, dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então é aquilo, né, gente? A atitude do espírito, né, vai depender da condição em que ele está, da situação em que ele se encontra. Então, se é um espírito inferior, é claro que esse espírito, né, vai ter aí uma postura inferior, né? Se é um espírito superior, esse espírito vai se colocar, né, sempre ali solícito a nos ajudar, né, disposto a nos tirar daquela situação, né, de dificuldade em que a gente esteja. Jamais um espírito bondoso, um espírito bom, vai debochar, né, da nossa dificuldade, da nossa fraqueza. Aí agora a gente vai ler a partir desse tópico que tem como título influência do subtítulo, né, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos.
459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí, os espíritos respondem para Kardec: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É bem explicativo assim, né, gente, essa resposta que os espíritos nos dão, e é muito importante, né, a gente ter conhecimento acerca, né, dessa situação, né, porque aí a gente passa a ter um pouquinho mais, eu acho que de responsabilidade, né, acerca dos nossos pensamentos, né, a gente começa a perceber a importância da gente vigiar os nossos pensamentos, né, qual o teor do meu pensamento, né, que tipo de espírito eu estou atraindo para perto de mim. A gente vai pular agora lá para 462. Na 462, Kardec pergunta assim: é sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Porque, assim, tem muitos espíritos, né, que são inteligentes. De onde advêm essas ideias? Não é a inteligência, mas são as ideias, né? Kardec está perguntando sobre as ideias desses homens inteligentes, né? E aí, os espíritos respondem o seguinte: algumas vezes elas vêm do próprio espírito, porém, de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmo, apelam para a inspiração, fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação, né? Então, muitas das vezes, esses homens inteligentes de gênio, eles procuram uma inspiração, e essa inspiração advém da onde, né? Dos espíritos, né? Que estão ali influenciando esses pensamentos, essa inteligência, né? Vamos para 465. Na 465, Kardec pergunta assim: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E aí os espíritos respondem para Kardec: para que sofrais como eles sofrem, né? E aí Kardec ainda pergunta: isso lhes diminui os sofrimentos, ou seja, né, ameniza o sofrimento deles, né, quando eles nos induzem ao mal? E aí os espíritos respondem que não, mas que esses espíritos inferiores, eles fazem isso por inveja, né, porque eles não suportam ver seres felizes, seres que estão ali, né, se esforçando para estarem felizes, né? E aí o Kardec pergunta: de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? E aí os espíritos respondem: aos que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus, né? Então, assim, esses espíritos, eles se comprazem, né, de ver quem está ali no esforço, né, no sofrimento. Então, eles querem mais que quem está no esforço, quem está ali na luta, sofra, né, se prejudique. Então, é isso. É uma natureza de ordem inferior, não é verdade? Então, é muito difícil. Tudo é equilíbrio, né? Se um espírito, ele vibra, né, os pensamentos dele, né, são inferiores, difíceis, comprometedores, ele vai atrair esse tipo de espírito para ele. Dificilmente um espírito que está vibrando no mal, ele vai desejar o bem, né? Então é só uma questão mesmo da gente raciocinar, da gente pensar. Se um espírito ele age no mal, ele não vai desejar o bem, ele vai desejar o mal. Na 466, Kardec pergunta assim: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal, né? E aí os espíritos respondem assim: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no caminho do bem, desde que sobre ti atuam influências mais, que as atrás, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Ou seja, gente, é questão da afinidade, né? Então, assim, porque Deus permite, porque Deus que está permitindo que um espírito me influencie, né, ao mal.
nós somos espíritos inferiores, nós temos que passar sim pelas nossas provas, né? Mas assim, não é que o espírito, pode influenciar a gente ao mal? Pode. Mas o que os espíritos estão ensinando aqui pra gente, explicando pra gente, é o seguinte, que tem a questão da afinidade do nosso pensamento, do nosso sentimento. Então, se eu estou vibrando no mal, se eu estou pensando negativamente no mal, eu estou vibrando no mal, eu crio uma sintonia, né, com esses espíritos que estão vibrando nisso, vibrando nessa sintonia. Então, aí a gente percebe que, né, a necessidade da gente melhorar o teor do nosso pensamento, do nosso sentimento, para que a gente procure estar cada vez mais afinizado com espíritos benévolos, né, espíritos mais elevados e que querem o nosso bem e que vibram no bem. Na 469, a gente está pulando para 469, Kardec pergunta assim: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Gente, será que é possível a gente neutralizar essa influência? Porque os espíritos nos influenciam para o mal, né? Mas como será que a gente pode neutralizar isso, né? E aí os espíritos respondem assim para Kardec: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Dessa forma repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Então, gente, a questão, né, do bem, da prática no bem, porque a prática no bem, ela nos coloca, né, afinizados com o bem, com espíritos benévolos, com espíritos superiores. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, e que vos influenciam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, porque esse vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É aquela coisa aquela situação da vigilância, né? Que a gente sempre fala. Muito importante a gente estar vigilante, a gente estar atento, né, aos nossos pensamentos, às nossas ações, né? Para que a gente entenda que a afinidade ela vai estar sempre de acordo com aquilo que a gente emana, com aquilo que a gente desenvolve dentro de nós, né? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, as palavras, né, que a gente fala. Então é muito importante a gente estar atento, por isso que a importância da gente estudar a doutrina espírita, né? E da gente entender como é que funcionam as coisas, né? No mundo material, no plano espiritual, é importante, muito importante. Na 470, Kardec pergunta assim: os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? E aí os espíritos respondem assim para Kardec: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Então, né, cada um vai responder pelos seus atos, né, gente? Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, é da nossa responsabilidade a gente repelir, a gente afastar, né, pensamentos, sentimentos, né, que são aí trazidos e influenciados aí por esses espíritos que não querem o nosso bem, né? Na 471, para a gente já ir caminhando para o final, gente, do nosso estudo, Kardec pergunta assim: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Ou seja, às vezes a gente sente assim, um mal-estar, né? Uma angústia, né? Essa ansiedade assim, que a gente não consegue definir muito bem, né? De onde isso está vindo e tudo mais. E aí pergunta se a gente tem que atribuir isso apenas ao nosso estado físico. E aí os espíritos respondem o seguinte: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou daqui com eles estiveste durante o sono. Então aí os espíritos explicam, né, sobre a questão das influências, né, espirituais, que podem acontecer enquanto estamos acordados, né, ou enquanto nós estamos dormindo, que essas influências podem
essas influências espirituais podem afetar, né, o nosso estado de espírito mesmo, né, o nosso estado físico. Então, por isso que é importante o estudo, gente, tá? Na 472, para a gente encerrar, Kardec pergunta assim: os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar a circunstância em que nos achamos ou podem também criá-las? E aí os espíritos respondem para Kardec que os espíritos eles aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las. Ou seja, os espíritos podem aproveitar, né, um pensamento difícil que a gente esteja ali desenvolvendo, né, mentalmente, um sentimento complicado, ou eles podem criar situações também para que a gente possa cair aí, né, nas tentações. Costumam criá-las impelindo-vos malgrado vosso para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra o homem no seu caminho certa quantia. Encontra o homem no seu caminho certa quantia, não penses tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então é isso, gente, olha, que através desse estudo a gente possa refletir, né, sobre o quanto, né, nós somos influenciáveis, estamos nessa condição, né, como espíritos imperfeitos, mas que a gente tem condições, sim, de lutar e de se esforçar para a gente não se deixar cair em tentação. E lembrando sempre, né, como os espíritos trouxeram para a gente, que sempre teremos espíritos, né, que estarão ali lutando a nosso favor, né, nos impelindo, nos indicando, nos orientando ao caminho do bem. Tá? Então, que a gente possa sempre lembrar disso, que a gente possa agradecer sempre a Deus, né, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do conhecimento. É muito importante a gente conhecer, né? O conhecimento liberta, o conhecimento ele abre as nossas mentes e nos ajuda a melhorarmos como espíritos. Vamos então encerrar, né, o estudo de hoje. Então é isso, gente, que Jesus possa nos abençoar, que a espiritualidade amiga possa sempre estar conosco, nos conduzindo ao caminho do bem, como sempre nos conduz, né, a espiritualidade superior. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, obrigada pela oportunidade do estudo e do conhecimento. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, gente.